Mas qual que é o... Então, voltando para o Gaon, qual que é a coisa? Ele, segundo eles, era um gênio, né? Primeiro assim, no judaísmo você só começa a estudar Cabala aos 40 anos. Por quê? Porque fala que você não vai estar preparado antes disso, que você pode vivência. Até enlouquecer, tá? Só que, segundo a história, diz que ele começou a estudar Cabala com 9 anos de idade. Aí você fala, peraí, se você... Um pouco cedo, né? E qual que é o problema? Numa leitura errada de Zacarias 12, que numa profecia de Zacarias 12 diz que os judeus iriam reconhecer aqueles que eles transpassaram. Está falando, obviamente, de Jesus, tá? Mas para os judeus, para os talmúdicos, não os judeus, mas para os talmúdicos, afinal, toda a igreja primitiva vinha do judaísmo, né? Todos os apóstolos eram judeus. Bom, a Bíblia toda é profética, né? Sim. Toda. 1/3 da Bíblia é profecia. Mas assim, você tem partes que falam muito a respeito de Jesus, deixam claro isso no Velho Testamento, né? Então você tem vários capítulos no livro de Isaías, principalmente capítulo 53, que fala do servo sofredor, né? E Zacarias, capítulo 12. E os rabinos, depois da destruição do segundo templo, né? 70 depois de Cristo, eles tinham muita dificuldade em como conciliar a ideia do Messias, né, vencedor, aquele Messias que na ideia dele foi um dos motivos de terem rejeitado Jesus, claro, né? Que veio um cara pacífico, exato, o inteiro, falando em todo mundo é igual, não é esse cara que a gente tá esperando. Não é esse cara. Então, mas como que a gente então dá conta de várias passagens na Bíblia que falam exatamente que o Messias iria ser sofredor, que ele iria ser transpassado, que ele iria ser humilhado? Então eles criaram uma teologia que chama dos dois Messias, tá? Eles dividiram o Messias em duas figuras, um Messias filho de José, modelado na imagem de José, tá? Então Meshiach ben Yosef, e outro Meshiach ben David. Então um primeiro Messias que viria, né, para sofrer, e o segundo Messias seria como Davi para conquistar. Então é Jesus. Jesus veio no primeiro momento para sofrer e dar sua vida, e ele vai voltar como rei. Entendeu? É a mesma coisa, só que eles, nessa cegueira espiritual, eles criaram essa teologia de dois Messias, tá? Só que ele vai além, o Gaon de Urville, né? Ele fala que é o seguinte, que a tecnologia seria o corpo de Leviatã. É uma loucura, tá? Caramba. Então, o Leviatã, que é aquele monstro que aparece lá em Jó, ele fala que todo o movimento científico, tá? E essa evolução, esse progresso científico... Tem umas representações de Leviatã, mostra o pessoal, sempre é uma serpente no mar, enorme, né? Que também o pessoal usa como Ouroboros, né? Aquela serpente que come seu próprio rabo, significando, né? que sem começo, sem fim, é isso? Tem isso, né? Ele fala também relacionando a Via Láctea, que, enfim... Tem várias gravura. Tem várias. Se você botar Ouroboros também mostra uma que é o ocultismo, a Helena Blavatsky usava no símbolo da teosofia também, enfim. Mas o ponto principal é o seguinte: ele fala que a serpente de Gênesis 3, na verdade, é o Messias. É a mesma coisa que a gnose fala, né, que Lúcifer, na verdade, é o salvador da humanidade. E ele fala isso, tá? E ele é um cara muito influente, muitos rabinos. Você não vai ouvir isso fora do mundo rabínico, tá? Por isso que eu trouxe o livro, para não falar que eu estou aqui criando teoria. Mas olha só como esse conceito se alinha com a questão do Peter Thiel, tá? Total. Então eu falo assim, olha, cara, que assustador, muito assustador. Porque por isso que eu falo do o erro teológico, né, cara? Então muita gente segue ele. Eu trouxe um vídeo de um podcast. Já passou para eles? Passei, israelense, de um rabino, numa conversa com um judeu, explicando que a inteligência artificial, o transhumanismo, tudo isso é bom, porque transhumanismo é mistura homem e máquina. Mistura o homem e máquina, que na verdade nós vamos chegar à imortalidade através da tecnologia.
Tá? É esse? É O que esse. que tá sendo falado? Tá sem áudio, né, pro pessoal, né? Mas depois bota só o link para eles entenderem, Tá. né, a chamada. Tá bom. E depois, se eles quiserem O assistir, que é o lance, então? que é o lance que, assim, esse é um rabino, o cara tá defendendo todo esse movimento. Porque, voltando à questão da Cabala, como eles, né, rejeitaram o Logos, rejeitaram, né, Jesus, e a salvação, então, não é através de Jesus, na Cabala tem um conceito chamado Tikkun Olam, que você, na verdade, que tem que restaurar a criação, tá? Como assim? Que para eles, na verdade, o Deus não é nem o Deus da Torá, não é Yovehavre, não é Jeová, é Ein Sof. Então é muito ligado ao gnosticismo, tá? Ao neoplatonismo. Na verdade é isso que eu estou te falando. Como eles acabaram rejeitando, né, o Messias, eles se abriram para um monte de engano, tá? Então o gnosticismo que estava naquele momento, no começo, né, do primeiro século, né, depois de Cristo, assim, que inclusive você tem todos os patriarcas, os pais da igreja primitiva, né, como Irineus, escrevendo contra essas heresias, né, essas heresias do gnosticismo e tal, que diz que o Deus bíblico é, na verdade, ele que é o mal, ele que é Satanás, e que Lúcifer que é o bonzinho, que traz tecnologia para o homem, que traz o fogo dos deuses como o mito de Prometeus grego, né? Então, a Cabala acaba pegando esse conceito de que o homem tem que se salvar, a salvação não vai vir de Deus. Primeiro, é um conceito muito limitado de Deus, porque, segundo eles, né, Deus falhou ao criar a natureza, né? Você teve o que eles falam que né, eles chamam de emanações. Isso, houve uma contração, Deus se contraiu para que se diminuiu para que houvesse a criação, mas quando ele fez isso, né, uma coisa que eles chamam tzum, é um termo que, enfim, que criaram cascas, tá? Que eles chamam de kilipot. Que essas cascas que daí vem o mal, vem os demônios, tudo que é mal vem dessas cascas, mas que é o quê? Consequência do erro de Deus ao criar. E que cabe ao homem dar uma forcinha para Deus e restaurar. Então, assim, Deus é insuficiente para restaurar a criação, e agora é o homem que tem esse papel de restaurar, tá? E aí você pode lançar a mão de magia, de tecnologia, do que for, para exatamente restaurar a criação de Deus. Aí você fala, tudo bem, mas o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo hoje? Tem tudo a ver. Por quê? Porque grupos que influenciam, por exemplo, o Netanyahu, né, o Chabad, que é um grupo que influencia muito o Netanyahu, por exemplo, tem essa mesma doutrina, entendeu? Tá? De que então você vê toda essa questão de abraçar essa tecnologia que a gente já está vendo que infraestrutura para um governo totalitário, para vigilância dos cidadãos. Eles tecnocrático, eles acham isso positivo, eles veem inclusive de uma forma escatológica, porque isso... Quem imaginaria que a gente de livre e espontânea vontade iria estar dando nossos dados, colocar nossa vida nessas redes sociais? A gente está dando de graça tudo que eles nunca imaginaram que a gente ia ceder, né? Em troca de redes sociais, em troca de coisas de graça, né? Agora, o pior disso é você realmente ter essa distorção de acreditar que a serpente, que chama inclusive de serpente sagrada, que a serpente do Éden, na verdade, é o Messias, entendeu? Então, peraí, que Messias que eles estão tentando apressar, acelerar o processo, que eles chamam de emanitização do escatom de escatologia, então, tentar acelerar. Tem um movimento disso. Que isso está ligado ao sabatenismo, assim, vamos pecar para a gente acelerar a volta, né, para eles a chegada do Messias. Fazer uma Sodoma e Gomorra de novo. E vamos fazer, porque isso vai fazer com que o final dos tempos chegue mais rápido. Junto com isso, tem a questão da construção do terceiro templo, né? Que, para quem é cristão, Jesus encerrou qualquer sacrifício. Ele é o sacrifício perfeito, né? E tanto que depois, isso é fato, ele mesmo... Isso, né? Eu vim aqui para substituir. Exato, e ele profetiza a destruição do segundo templo, né? Ele fala, olha, né, não vai restar pedra sobre pedra. Fato, 70 depois de Cristo é destruído o templo, e a partir de então não tem mais sacrifício, né? Muda, você passa a ter um judaísmo rabínico, né? Você não tem mais o sacrifício. Mas o que acontece? Nesse engano, eles acabaram adotando outras práticas, né?
dentro do Talmud, tá? E isso vem desembocar hoje em 2020